Olá pessoal, sou eu de novo o professor Walter Capanema, estamos aqui no nosso canal da Smart 3 e o nosso programa Smart 3 Talks, onde conversamos com especialistas, com pessoas que conhecem o direito, a tecnologia e a inovação. E hoje estamos recebendo o doutor Anderson Paiva, ele é juiz do TJRJ e um grande especialista em direito e tecnologia e vai conversar com a gente sobre as inovações no Poder Judiciário. Doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com meu ilustre amigo, professor Capanema, uma referência no tema de inovação tecnológica. Nossos diálogos são sempre muito produtivos, então quero reiterar que é uma satisfação, uma honra estar aqui nesse espaço. Obrigado pelas suas palavras tão gentis. Saiba que eu admiro muito o seu trabalho, acompanho sempre, e a gente sempre junto trabalhando em diversos cursos. Eu queria fazer uma pergunta com você em relação ao CNJ, né? A gente sabe que a pandemia tornou nossa vida ainda mais digital e o CNJ parece que ele ficou atento a essa mudança e começou a editar normas e a trazer iniciativas ainda mais digitais. Que iniciativas serão essas? Quais são as novidades que o CNJ está trazendo em termos digitais? Mas veja bem, penso que a pandemia potencializou uma transformação que já estava em curso na nossa sociedade. Isso envolveu todos os setores, que, se a gente parar para pensar, nossa rotina mudou muito graças à transformação tecnológica, e isso tem se acelerado nos últimos tempos, ainda mais com a pandemia. No âmbito do Poder Judiciário, não poderia ser diferente. E o CNJ, na gestão do ministro Luiz Fux, tem como um de seus principais eixos, são 5 eixos na sua gestão, mas o eixo 4 é direcionado especificamente à promoção do acesso à justiça digital e à ideia de justiça 4.0. Então, penso que nos últimos meses o CNJ tem orquestrado uma verdadeira revolução, uma transformação digital profunda do Poder Judiciário, que em breve estaremos colhendo os frutos, conseguindo lograr aí uma prestação jurisdicional mais efetiva e em tempo razoável. Poderia citar aqui inúmeras medidas: a criação do juízo 100% digital, a ampliação da audiência telepresencial ou virtual, o projeto de cumprimento eletrônico de ato processual, ou seja, praticamente leva à extinção das cartas precatórias, a recente aprovação dos núcleos de justiça 4.0, o incentivo à mediação online, chamadas ODRs, também tivemos uma resolução implementando em cerca de 180 dias, os tribunais deverão desenvolver e disponibilizar esses sistemas. Temos o balcão virtual, temos uma série de medidas. E realmente você trouxe para a gente aqui diversas medidas, e até eu vou pedir para você descrever um pouquinho algumas delas. A primeira delas tem a ver com a resolução 354 de 2020, né, que estabelece aqui o cumprimento digital do ato processual. Doutor Anderson, essa iniciativa ela vai trazer vantagem para o judicionado? Ela traz alguma celeridade? O que seria ela, para começo de conversa? Professor Capanema, a resolução 354, lá disponibilizada no nosso site, a meu sentir, traz uma vantagem enorme e praticamente sepulta algo que já era vetusto em nosso ordenamento, que eram as cartas precatórias. Percebam, quando se expede uma carta precatória, praticamente obrigatoriamente nós vamos estar cindindo a audiência que deveria ser una. Então, isso já implica em uma dilação temporal para que a gente chegue ao fim daquele processo. Além disso, em regra, com a expedição da carta precatória, aquela testemunha vai ser ouvida em outra comarca, possivelmente até mesmo por um outro advogado, um outro promotor de justiça, um outro defensor e um outro juiz. Então, depois de cumprida, ela vai retornar para ser juntada nos autos. Então, é um retrabalho. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma virtual, olha a vantagem que é em uma audiência una, nós podemos ouvir uma testemunha que reside em outra comarca diretamente, graças às soluções tecnológicas atuais, ouvi-la de forma virtual, o que já vem sendo feito até mesmo integralmente, ou seja, hoje nós temos audiências integralmente virtuais e é possível que a gente tenha uma audiência presencial, híbrida, com a oitiva de uma testemunha que reside em outra comarca diretamente no processo de origem. Acho que isso, por si só, implica em um ganho temporal e um ganho de qualidade muito grande. Então, acho que a resolução 354, no longo prazo, vai contribuir sobremaneira também para o aperfeiçoamento
da tutela da prestação jurisdicional. Então, de certa forma, doutor Anderson, a resolução 354, ela vai então acabar com ou vai tornar em desuso a carta precatória. Exatamente. A meu sentir, a resolução 354 acarreta quase que um processo de extinção das cartas precatórias. Eu queria até destacar um trechinho, salvo engano, é o artigo, deixa eu até ver se eu tenho ele aqui aberto, quarto, parágrafo 2º dessa resolução, que expressamente diz: salvo impossibilidade técnica ou dificuldade de comunicação, deve-se evitar a expedição de carta precatória inquiritória. Ou seja, a carta precatória inquiritória vai ser então o último caso, quando o sistema estiver fora do ar ou tiver algum problema. A gente tem ainda uma grande carência, né, no acesso à internet. Então, em algumas localidades, nós temos algumas dificuldades. Havendo essa dificuldade técnica, aí sim é possível a expedição de carta precatória. No entanto, devo dizer que há uma outra resolução do CNJ, cujo número eu não sei de cabeça, mas posso passar para o professor Capanema depois, também editada recentemente, nos últimos meses, que assegura a possibilidade da testemunha contar uma sala no fórum mais próximo de sua casa para participar de forma virtual de uma audiência. Então, perceba, uma audiência realizada no Rio de Janeiro, por exemplo, a oitiva de uma testemunha que mora, por exemplo, em Paraty, para que ela não tenha que se deslocar e nem que seja expedida uma carta precatória, ela poderia comparecer a uma sala no Fórum de Paraty e ali, por videoconferência, ser ouvida diretamente pelo juízo do Rio de Janeiro. Então, são pequenas mudanças, mas que têm uma repercussão fantástica no sistema de justiça. E essa medida dessa resolução, né, que permite a testemunha ser ouvida no fórum mais próximo, ela é bem interessante porque ela fica atenta à realidade do Brasil, que muitas vezes até o advogado pode ter acesso à internet, mas a parte ou a testemunha não tem. Então, de repente, você tem esse paliativo do judiciário poder prestar esse serviço, né? Isso eu acho muito interessante. Agora, em relação a outro assunto que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa tecnologia, com essa preocupação do CNJ com tecnologias, eu gostaria de conversar com você sobre a resolução 345, né, que estabelece esse juízo 100% digital. Me parece que essa iniciativa da resolução 354, da 354 que nós comentamos, eu acho que ela casa com o juízo digital, né? Mas, em primeiro lugar, o que é juízo digital? O juízo 100% digital foi instituído pela Resolução 345, como o professor já comentou. E qual é a grande especificidade do juízo 100% digital? É que todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, ou seja, por meio da internet. Então, e hoje cabe destacar, é facultativo, ou seja, o advogado, os advogados de ambas as partes podem chegar a esse consenso e propor a adoção do juízo 100% digital. E uma vez adotado o juízo 100% digital, todos os atos serão feitos pela internet, ou seja, as partes, testemunhas, advogados, em nenhum momento terão que se deslocar a um prédio físico do Poder Judiciário, a um fórum. Veja, o professor Richard Susskind, renomado professor da Inglaterra, já dizia há muito tempo que nós devíamos dissociar a ideia de justiça da ideia de um prédio físico, como ainda hoje é frequentemente associado. Ainda há uma cultura muito arraigada de considerar a justiça incorporada na figura física do fórum. Mas a justiça deve ser incorporada como uma prestação de um serviço, né? A prestação da tutela jurisdicional. Eu acho que essa resolução também contribui, não só para fomentar o acesso à justiça digital. Muitas vezes já ouvi pessoas dizendo: eu vou desistir de uma demanda, ou não vou nem ajuizar uma demanda, porque não quero ter que ir ao fórum participar de uma audiência. Hoje ela pode participar da sua audiência de casa. E acho que vale destacar que o juízo 100% digital traz um grande ganho para todos os envolvidos. Os advogados muitas vezes estão presos por amarras geográficas, né? O advogado que reside em determinada comarca, para pegar uma causa, uma comarca distante, vai ter que se deslocar para aquele fórum para participar de uma audiência. Com o juízo 100% digital, isso deixa de ser necessário. Da casa dele, do escritório dele, ele pode participar de uma audiência. No mesmo sentido, partes e testemunhas que teriam que se deslocar até o fórum para participar de uma audiência, isso implica em custos não só financeiros, com deslocamento, não só custos temporais, com tempo perdido, mas também custos sociais, porque muitas vezes essas pessoas
estão trabalhando e deixam de trabalhar, ou estão mesmo no momento de lazer e deixam e perdem esse momento de lazer. O juízo 100% digital e essa possibilidade da videoconferência, o tempo despendido é tão somente aquele necessário para a realização do ato, ou pelo menos muito próximo a essa fração de tempo. Interessante a sua fala, que veio assim, várias ideias, né? Por isso que é muito bom conversar com pessoas assim, com você, inteligentes. Primeira delas, eu acredito que no futuro é possível que a gente possa imaginar que esse juízo digital, 100% digital, talvez ele vá reduzir, eu não sei se você concorda com essa observação que eu vou fazer, ele vai reduzir o arquivamento dos processos, né, pelo comparecimento da parte autora, ou ainda a revelia. E talvez parte disso tenha a ver com isso. E outra colocação que eu traria aqui é o seguinte: talvez nós estemos até usando esse entendimento do Susskind que você trouxe, talvez a gente esteja indo para uma justiça como uma plataforma ubíqua. A justiça não está no lugar. A justiça, ela está na nuvem, ela está na internet e pode ser acessada de qualquer lugar. Faz sentido isso que eu falei? Se não fizer, você tem total liberdade, meu amigo, para contrariar. Primeiro, eu queria agradecer o elogio. Não é à toa que a gente está aqui dialogando. O professor sabe da admiração que ele tem, então devolvo o elogio com toda certeza. Tá? Também tenho profunda admiração e acho que o diálogo é muito importante. E acho que é por meio desse diálogo que a gente consegue sinergia entre todos os operadores de direito e consegue fazer a justiça ir à frente. Né? Então, em relação ao juízo 100% digital, eu queria só esclarecer que a ideia é fomentar, é maximizar, é ampliar o acesso à justiça. Então, por meio dessa iniciativa, pessoas que deixariam de propor uma demanda podem passar a ter interesse em propor. E até cumpre destacar que o Tribunal do Rio foi o primeiro tribunal a implantar o juízo 100% digital. Salvo engano, já são 13 unidades aqui no TJ do Rio que contam com juízo 100% digital. Então, dentro dessas unidades, é possível ao jurisdicionado optar por essa espécie de procedimento, ou seja, por essa forma nova. Agora, a experiência foi tão bem sucedida que não é só uma iniciativa do Rio de Janeiro. Salvo engano, 27 tribunais já estão com atos regulamentando o juízo 100% digital. Me parece que foi assim bem rápido, né? No pouco tempo que a resolução foi editada até agora, foi bem rápido. Eu vi até tribunais no Nordeste, no Sul, muitos deles já pelo menos tendo a sua norma regulamentadora, mas como você falou muito bem, o Rio de Janeiro foi a primeira. Falando ainda um pouco dessas questões virtuais, aí pegando outro assunto virtual, o balcão virtual. Eu lhe pergunto, o balcão virtual tem alguma coisa a ver com o juízo virtual? É uma parte dele? O que seria o balcão virtual? O balcão virtual aliás, desculpa aqui, vou mandar para o professor Capanema uma cartilha sobre o juízo 100% digital, está disponibilizada lá no site do CNJ também, que traz mais informações para todos aqueles que se interessarem. Né? Nós vamos colocar na descrição do vídeo no canal. A gente vai colocar no vídeo. Maravilha. Em relação ao balcão virtual, também objeto de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 372, é outra ferramenta que é fantástica e que eu acho que é outro sinal, outro símbolo dessa transformação digital que a gente está vivendo. E que, volto a dizer, cujo objetivo é justamente promover, ampliar essa justiça. A justiça tem que se readequar à sociedade contemporânea, ao dinamismo que nós estamos vivendo. E aí eu mencionei a grande vantagem que o juízo 100% digital traz, que é possibilitar que todos possam participar de uma audiência sem saírem da sua casa ou do seu trabalho com uma economia de tempo e de dinheiro. E isso ocorre da mesma forma com relação ao balcão virtual. O que é o balcão virtual? A similaridade do balcão presencial, do balcão físico, ou seja, muitas vezes os advogados se dirigiam ao fórum para irem até a serventia, e aí no balcão presencial, lá, balcão físico, pediam informações a respeito do andamento de um processo, por exemplo. Mas perceba que isso implica num gasto de tempo, de deslocamento tremendo. Né? Seria necessário ir até o fórum, se deslocar até a serventia para pedir uma informação, por vezes, de simples resposta.
E o que é o balcão virtual? É a possibilidade, e na verdade uma imposição, que o CNJ fez a todos os tribunais, que disponibilizassem em seus sites, junto a cada serventia, um endereço também eletrônico, um link, justamente para um acesso imediato a uma plataforma de videoconferência em que a pessoa interessada pode pedir essas informações como se tivesse se deslocado presencialmente e estivesse lá na porta do balcão físico da serventia. Por isso a ideia de balcão virtual. Né? Por meio de um link disponibilizado no site do tribunal, a pessoa acessa e, por meio de uma videoconferência, ou seja, de forma virtual, tem a mesma prestação de serviço que teria de forma física, mas com uma grande economia de tempo e sem os gastos de deslocamento. Então, isso também penso ser um enorme avanço. Como sou juiz do Rio de Janeiro, também quero destacar que o Tribunal de Justiça do Rio recentemente também implementou, se não me engano, foi essa semana, está publicado lá no site do TJ, a ferramenta balcão virtual para atendimento por videoconferência em todos os cartórios. Portanto, Anderson, o atendimento que vai ser feito por videoconferência vai ser pela mesma plataforma que o tribunal tem para fazer as suas audiências virtuais convencionais, né? Ou vai ser uma plataforma própria? Não necessariamente. Eu confesso que eu ainda não experimentei o link, então não sei qual é a plataforma que está sendo utilizada, até porque eu estou diretamente no conselho, então não vi ainda qual foi a plataforma utilizada. Então há uma autonomia para o tribunal utilizar a mesma plataforma utilizada para as audiências. No início foi o Webex, hoje é o Teams no âmbito do Rio de Janeiro, mas não há necessidade de que seja a mesma plataforma para as audiências virtuais e para o atendimento do balcão virtual. O importante é que haja esse atendimento e haja a ferramenta de videoconferência. Agora, a minha pergunta, o balcão virtual, ele é uma iniciativa temporária da pandemia ou após a pandemia, se Deus quiser, breve, o balcão virtual irá continuar? Não, indubitavelmente é uma iniciativa que veio para ficar. Né? O balcão virtual, por todas as vantagens que traz e pelo custo mínimo que resulta, é uma ferramenta que veio para ficar e, mais uma vez, para ampliar o acesso à justiça, para aprimorar a prestação jurisdicional. Uma outra iniciativa que é interessantíssima do CNJ tem a ver com a resolução 335, né, que estabelece a plataforma digital do Poder Judiciário. Anderson, o que seria essa plataforma? Seria uma plataforma de aplicativos, uma plataforma de inovação? O que o Judiciário está imaginando aí? Qual é esse futuro que a gente está imaginando? A plataforma digital do Poder Judiciário, que a gente chama de PDPJ, vai trazer um grande ganho para a justiça brasileira. Por quê? É, Inicialmente, muitos tribunais desenvolviam soluções voltadas para a sua realidade, mas que poderiam ser utilizadas por outros tribunais. O que acontecia é praticamente esforços separados, direcionados a um objetivo comum. Um exemplo simples. Nós temos o PJE, mas nós temos uma série de outros sistemas operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Todos eles, no futuro, convergirão ao PJE. E quando se desenvolver uma ferramenta, que pode ser desenvolvida, inclusive, em cooperação, por cooperação entre os tribunais, também vai ser possível transformar essa ferramenta em um módulo da PDPJ. Então, a PDPJ é muito mais do que o PJE. O PJE e a possibilidade de cada tribunal criar ferramentas e torná-las módulos da PDPJ que poderão ser utilizadas por outros tribunais. Uma analogia grosseira seria mais ou menos como as nossas stores nos celulares, né? A gente tem a Google Store, tem a Store da Apple, e você consegue baixar no seu celular os aplicativos que lhe interessam e que estão lá disponibilizados. Da mesma forma, os tribunais poderão buscar aplicativos e ferramentas desenvolvidas por outros tribunais, mas que sejam de seu interesse. Então, a ideia é possibilitar uma grande sinergia entre os tribunais e fomentar, maximizar essa cooperação, ou seja, todos conjugando esforços em prol do aprimoramento da justiça e da tutela jurisdicional. É bem interessante isso. E me parece também, me corrija se eu estiver errado, que uma das iniciativas que esse programa tem é até mesmo de compartilhar a criação.
De repente, um tribunal até aprimora ou adapta determinada aplicativo, determinado programa para a sua realidade. É isso? Perfeito. Os tribunais podem desenvolver em conjunto e podem pegar aquele módulo e adequá-lo à sua realidade, né? Então, é um grande ganho. Eu queria destacar aqui um exemplo, por exemplo. A ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Roraima, com grande participação do Dr. Esdras, juiz lá do tribunal, também referência nessa área de inovação. Preciso É trazê-lo, uma, grande ídolo. cara, nota 10, de 0 a 10, nota 100, eu diria. O Esdras participou desse desenvolvimento de uma plataforma chamada Mandamos, que basicamente trabalha com o uso de inteligência artificial para aprimorar o cumprimento dos mandados judiciais. Então, foi um grande sucesso lá no Tribunal de Roraima e hoje está disponível para todos os tribunais por meio da PVPJ. No futuro, creio ser uma tendência inarredável desenvolvimento de ferramentas com uso, inclusive, de inteligência artificial. E o ideal que a gente busca por meio da PDPJ é que essas ferramentas sejam desenvolvidas, seja em cooperação, seja por um tribunal, e que sejam disponibilizadas aos demais, ampliando essa sinergia entre os tribunais. Bem interessante, né? A gente vai ter, portanto, uma comunidade de software do judiciário, de soluções de software do judiciário. Isso é bem interessante. É algo assim bem inovador. Agora, aqui numa última pergunta, que também tem a ver com tecnologia e inovação, diz respeito a essa resolução 385, né, que fala sobre os núcleos de justiça 4.0. Doutor Anderson, o que significa isso? O professor Walter Capanema sempre antenado, né? A resolução 385 foi publicada anteontem. Olha, deixa eu só fazer aqui apenas um adendo. Eu estou antenado porque eu tenho bons amigos. Foi você que me informou desse avanço. Não, mas foi publicado notícia no site do CNJ, foi publicado no site da MB, e eu realmente sou um entusiasta dessa resolução, também colaborei como pude para divulgá-la. Os núcleos de Justiça 4.0, eu diria que são um passo além do juízo 100% digital. No juízo 100% digital, nós temos algumas varas, no bojo das quais processos podem seguir esse rito do juízo 100% digital. Os núcleos de Justiça 4.0, neles todos os processos seguirão o modelo desenvolvido, instituído por meio do juízo 100% digital. Então, é um passo além. E os núcleos de Justiça 4.0, cuja jurisdição poderá ser toda aquela do tribunal, ou seja, no âmbito do Rio de Janeiro, todo o Estado do Rio de Janeiro, a meu sentir, contribuem para uma especialização da tutela. Ou seja, nós podemos ter processos que seriam submetidos a uma vara única, que irão para o núcleo. Volto a dizer, mais uma vez, é facultativo. Tanto a parte autora pode escolher propor lá ou não, como a parte ré pode rejeitar o núcleo, hipótese na qual vai ser distribuído ao juízo físico, digamos assim. Então, a possibilidade de se distribuir diretamente nesse núcleo de Justiça 4.0, que é um núcleo integralmente virtual, que vai ser composto de pelo menos 3 juízes, né? Um juiz coordenador e pelo menos mais 2 juízes designados. Eu acho que isso vai poder conferir uma grande aceleração na duração dos processos, ou seja, efetivar o comando constitucional de duração razoável e também proporcionar, mais uma vez, uma tutela mais efetiva, graças a essa possibilidade de especialização. Ou seja, juízes que já lidam com aquela matéria, que têm aquele know-how, que têm aquela expertise, podem atuar nesses núcleos de Justiça 4.0. Doutor Anderson, eu queria agradecer aqui o seu tempo, a sua paciência, a sua gentileza aqui conosco. Foi muito bom, foi uma verdadeira aula sobre direito e tecnologia, e deixar aqui as suas palavras finais. Queria tão somente agradecer o convite. Foi um prazer estar debatendo aí com meu amigo e professor Walter Capanema. É sempre uma satisfação, você sabe disso. E debater, discutir um pouquinho, explicitar algumas dessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, que eu acho que tem fomentado uma verdadeira revolução no Poder Judiciário, tem possibilitado uma transformação intensa, que vai levar a resultados muito positivos. A gente sabe da litigiosidade que a gente tem no Brasil, o número de processos é enorme. Se a gente não contar com os recursos tecnológicos, a gente não vai conseguir se desincumbir de prestar uma tutela judicional efetiva em tempo razoável. Acho que esse é o grande desafio
contemporâneo. Eu acho que o CNJ tem capitaneado uma transformação, um aprimoramento intenso nesses poucos meses que o ministro Luiz Fux está presidindo. E só para destacar, se não fosse o uso de tecnologia nesses tempos de pandemia, nós teríamos tido uma situação muito pior no judiciário. Né? Foi graças à tecnologia que nós conseguimos continuar prestando ininterruptamente a tutela jurisdicional. Doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer aqui ao nosso público. Sigam aqui o nosso canal, cliquem aqui no sininho. Muito obrigado e até a próxima. Saudações a todos, muito obrigado, uma boa tarde.